Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Bem-vindos, hoje então nós vamos falar um pouco sobre a associação ou falta de associação entre a masculinidade e a criminalidade. E mais uma vez reforçar que crime não tem gênero. Bom, e uma coisa que se observa em criminologia, na psicologia forense, é que em geral a maioria dos crimes são cometidos por homens, algo entre 67% e 95%, dependendo de como você conta, quais tipos de crime você está incluindo. Mas mais da metade desses crimes são cometidos pelos mesmos 1% indivíduos. A grande maioria das pessoas, dos homens, nunca cometerá um crime na vida. E daqueles que vão cometer um crime, 99% deles vão cometer o crime uma vez durante uma fase específica da vida e depois parar, principalmente se forem pegos, se forem julgados. Enquanto que, em geral, a maioria dos crimes, na verdade, são as mesmas pessoas que estão cometendo que ficam reincidindo. Então, eles cometem o crime, são presos, julgados, condenados, e aí depois que eles saem da cadeia, eles vão e voltam a cometer o mesmo crime, e aí podem ser presos de novo, condenados de novo, e depois de soltos eles vão cometer o crime de novo, e por aí vai. Então, embora a maioria dos crimes seja causado por homens, é errado dizer que homens tendem a cometer mais crimes do que as mulheres, porque em geral os homens não cometem crimes, pelo menos quando nós consideramos os homens e as mulheres em geral. Está meio que equilibrado a quantidade de homens e de mulheres que cometem crimes. O que muda é a frequência com a qual eles cometem. E outra distinção importante a ser feita é a da violência visível contra a invisível. Provavelmente nós dizemos que a maioria dos crimes são cometidos por homens porque os crimes visíveis, principalmente aqueles bastante violentos, tendem a ser realizados com mais frequência por homens, como por exemplo homicídio e assassinato com arma de fogo. Normalmente, quanto mais violento o crime, quanto mais agressivo o crime, maior probabilidade dele ser homem. Enquanto existem crimes sutis, por falta de uma palavra melhor, que eles são invisíveis, ambíguos, que parecem ser cometidos com mais frequência pelas mulheres, como por exemplo a difamação e o cyberbullying, e muitas vezes fica difícil você saber se a pessoa está cometendo um crime de fato, se ela está fazendo aquilo com a intenção de prejudicar alguém, se ela está divulgando falsa informação, sabendo que a informação é falsa, se ela está só preocupada com a segurança pública e aí ela ficou sabendo de uma informação que é falsa, mas ela achou que era verdadeira, então ela acaba divulgando para tentar proteger as pessoas. Ou se ela estava simplesmente expressando a opinião dela na internet de que ela odeia uma determinada pessoa. Então há esse grande problema de que talvez a grande maioria dos crimes cometidos pelas mulheres não são detectados. Nós falamos no especial do ano passado que que assassinatos cometidos por mulheres muitas vezes são cometidos usando veneno ou com a mulher contratando ou encontrando um homem que aceite fazer o serviço por ela, matar por ela. Então, novamente, esse problema de como você detecta que foi um assassinato em primeiro lugar e segundo, como você percebe que a mulher foi a mandante, que ela que idealizou o crime e tudo mais. Então tem esse problema da sutileza, da invisibilidade do crime feminino. E quais são as possíveis causas da criminalidade, ou pelo menos essa diferença na proporção de homens e mulheres que cometem crimes, na proporção da frequência em que homens e mulheres cometem crimes? As duas teorias mais famosas que se popularizaram mais é, primeiro, de que a testosterona deixa as pessoas mais violentas, mais agressivas. Essa teoria ela tem se mostrado bastante ruim para prever, predizer comportamento antissocial, comportamento criminoso. É, na verdade, para predizer violência em geral, a testosterona ela, na verdade não é necessariamente um hormônio relacionado à violência, à agressividade. Ela parece ter sim uma influência, mas menos do que outros hormônios, como por exemplo o cortisol e a serotonina.
E a segunda teoria da socialização, a gente vivemos em uma sociedade patriarcal que incentiva os homens a serem agressivos, que parabeniza os homens por serem violentos e que também tem se mostrado uma péssima teoria que praticamente não serve para nada quando se trata de explicar a causa da violência, da criminalidade. O que parece haver, na verdade, uma combinação entre fatores inatos mais ambientais, sendo que várias das coisas que eu vou apontar aqui que tem se mostrado que há pelo menos uma possível relação de causa e efeito. Provar a relação de causa e efeito normalmente é difícil e muitas vezes acabaria exigindo pesquisas antiéticas, então a gente só pode especular que elas causam, mas algumas parecem já haver uma certa provação maior. E na verdade existe o problema de que algumas parecem muito importantes para um sexo e nada importantes para o outro sexo, outras são muito importantes para os dois sexos e por aí vai. Na infância, então, na fase infantil, um dos preditores é a desnutrição pré-natal. Mulheres que, em geral, acabam tendo uma alimentação pobre durante a gestação, que acabam tendo bebês desnutridos. Muitas vezes se observa que essa criança ela nasce com o cérebro diferente de crianças é, que tiveram uma nutrição adequada durante o período pré-natal e que um atraso em algumas regiões, principalmente relacionadas ao autocontrole, a capacidade de gratificação, elas se desenvolvem de forma mais precária. Outra é a intoxicação pré-natal. Os mais comuns são, obviamente, álcool e outras drogas psicoativas, né? Mas um dado interessante que eu não sabia é que também se mostrou que há uma forte relação entre criminalidade e intoxicação por chumbo durante a gestação. Mulheres grávidas que trabalham ou moram perto de indústrias químicas que usam muito chumbo normalmente acabam tendo filhos com anomalias cerebrais que acabam resultando em um comportamento altamente violento, altamente criminoso. Tem a questão do ambiente violento ou instável em si mesmo, né? Então aquela coisa da criança que nasce numa família violenta, muitas vezes a ausência paterna, então é uma família que acaba passando por dificuldades econômicas. O bairro em si é um bairro em que é comum as crianças presenciarem comportamentos violentos, em que as pessoas que ela tem como modelo estão de alguma forma envolvidas com um crime. O abuso sexual infantil, na verdade, acaba entrando um pouco nessa questão do ambiente violento e instável também, né? Mas ele muitas vezes acaba sendo colocado em uma categoria à parte por conta não só de ter uma natureza um pouco diferente dos outros tipos de violência, como também pela questão da diferença sexual, de como os sexos tratam. A gente tem muita pesquisa, entende mais ou menos bem como funciona o abuso sexual infantil de perpetradores homens contra crianças do sexo feminino, quais as consequências ao longo prazo para essas mulheres, mas a gente entende muito pouco de como funciona para os meninos que foram abusados. Na adolescência em diante, a maioria dos casos são continuações do que eu falei na infância, né, mas de uma forma um pouco diferente para se adequar à etapa de vida. Então, por exemplo, na adolescência nós temos a questão da má companhia, então os, muitas vezes os amigos do adolescente estão envolvidos com crime, então eles acabam levando essas adolescentes para o mundo do crime também. A questão da família também, muitas vezes a criança nasceu numa família de criminosos, então ela acaba entrando no negócio da família, acaba sendo iniciada naquela coisa bem estilo filme de mafioso. E a questão da violência na escola, talvez a criança ela não necessariamente cause violência, mas muitas vezes ela acaba sendo vítima de violência, ela é vítima de bullying, e aí ela tenta pedir ajuda para algum professor, para algum adulto, os pais pode ser, mas os pais não dão atenção, os professores não dão atenção, ou ela simplesmente fica calada, com medo de retaliação, e um dia ela acaba explodindo e aparece na TV
com a TV falando que ela invadiu a escola e saiu atirando todo mundo. O bullying, o cyberbullying, então eles têm um resultado. As pesquisas que envolvem bullying e cyberbullying são meio confusos. Nós não sabemos muito bem como ele funciona, nem quais os efeitos dele na criminalidade, por conta do que eu falei, de como é difícil você diferenciar o bullying da zoação saudável, daquela coisa de amigos se enchendo o saco falando bobagem um com o outro. O cyberbullying, principalmente, então é uma forma de violência muitas vezes invisível, porque você tem, tirando formas extremas, você não consegue entender muito bem o que é um ato de violência, um ato criminoso, e o que é simplesmente uma forma normal de relacionamento. Outro problema é a questão de problemas de impulsividade e similares, como por exemplo o TDAH. Então parece que é comum TDAH em populações carcerárias. E os risk takers, eu ainda não encontrei uma boa tradução para essa palavra, mas é uma expressão em inglês para pessoas que gostam de correr riscos, de correr perigo. Então, geralmente são pessoas envolvidas em jogos de aposta e envolvem em esportes radicais que buscam adrenalina. Elas gostam da sensação de estar correndo perigo, de ter algo a perder. Então, ela pode acabar entrando no crime para sentir a adrenalina de fugir da polícia, de será que vão me pegar, será que não vão me pegar. Espectro autista também é outro. Autistas geralmente têm problemas para entender regras sociais e muitas vezes por conta da forma como eles acabam sendo tratados também e potencializados por essa dificuldade de entender regras sociais, eles acabam sendo agressivos. Tem a questão da violência no namoro, então é importante lembrar que não só homens cometem violência contra as mulheres, mas as mulheres também cometem violência contra os homens, contra os garotos. Muitas vezes essa violência no namoro acaba fazendo com que o menino revide. Então tem uma série na Netflix da Finlândia chamada Borderland, em que na terceira temporada, se não me engano, a filha do protagonista, ela se envolve com o garoto, ela parece que entra numa depressão após a morte da mãe, e ela acaba namorando um garoto que tem problemas de autoestima, e ela percebe que se ela pressionar ele começa a ficar agressivo, e ela tenta se suicidar, fazendo ele ficar com raiva dela a ponto de agredi-la, a ponto de matá-la. E também o uso de drogas e álcool, que mexem com o controle inibitório e as pessoas acabam perdendo a noção do que estão fazendo, né? E na vida adulta, também novamente a questão da violência por parceira íntima. Muitas vezes os homens eles acabam sofrendo violência da esposa, da namorada, tanto física quanto verbal, psicológica. Então, por exemplo, a questão da alienação parental. A mulher fica todo dia falando pro homem que ele é um fracassado, que ele não presta, que ela se arrepende do dia em que ela se apaixonou por ele, de ter ficado com ele. E o homem muitas vezes vai guardando isso até que chega uma hora em que ele não aguenta mais, estoura e acaba partindo para agressão. O sistema carcerário é falho, muitas vezes o ambiente dentro da cadeia é extremamente violento e acaba servindo mais como uma escola de crime do que como algo que vai ajudar os presidiários a não voltarem a cometer crimes depois que eles saírem. Novamente, questão do espectro autista, né? Então, muitas vezes os autistas têm dificuldade para se socializar, para se encaixar no mundo, e isso pode acabar se manifestando como atos de violência, de crime, quando se ele chega a um nível de estresse muito alto. E também a questão do traumatismo craniano, dependendo de onde a pessoa sofreu um trauma, se as partes do cérebro que controlam o autocontrole forem danificadas, ele pode desenvolver comportamentos antissociais criminosos. E aí nós entramos mais uma vez no problema de que a justiça ela tem fortes viés cognitivos, o viés gama, em que quando a vítima é mulher, isso automaticamente é rotulado como violência de gênero, muitas vezes não importando quem foi o agressor, se o agressor foi uma mulher, muitas vezes não importando o motivo, tudo é violência de gênero se a vítima for mulher.
Se a mulher for a agressora, nós muitas vezes tratamos isso como uma agressão, algo que não deve ser levado em conta, não deve ser tratado como importante, porque tem alguma coisa de diferente com essa mulher, ela não representa as mulheres de uma forma geral. Ou então ela é retratada como uma vítima da sociedade, porque coitada dela, ela cresceu num ambiente pobre, sem apoio nenhum da sociedade, ela foi abandonada pela sociedade. Então ela não tinha escolha, não sei, para o mundo do crime, nós temos que entender, nós temos que ter compaixão por ela. E um argumento muito usado que é a mulher ela não queria cometer o crime, ela foi usada por um homem, foi obrigada por um homem, ou então foi enganada, ela estava apaixonada por aquele homem e o homem se aproveitou dessa condição de paixão. Então, novamente, ela na verdade não é uma agressora, ela é uma vítima. E se o homem foi o agressor, então dizemos que isso é apenas uma prova da sociedade machista que cria os homens para serem violentos, para serem agressivos. E se o homem é vítima, nós ignoramos, dizemos que ele é só mais um da estatística, que isso é normal, não deve ser tratado como algo importante. Ou nós dizemos que o homem deve ter feito alguma coisa para merecer, né? Então, se um homem é assassinado pela sua esposa, pela sua namorada, ele deve ter feito alguma coisa para merecer isso, senão a namorada dele não teria matado. Bem feito para ele. E com certeza esse tipo de pensamento não está certo, nós temos que julgar com justiça, né? Então, se uma mulher ela merece ter sua pena reduzida porque ela cresceu num ambiente pobre e sem auxílio social, e isso é um atenuante, isso tem que ser um atenuante para o homem também. A maioria dos homens que cometem crimes vem de ambientes pobres, carentes e sem auxílio social. Então por que que isso vale para a mulher e não para o homem, né? E claro, quais são as intervenções possíveis que nós podemos usar para diminuir a criminalidade? Uma delas seria investir em saúde pré-natal, então tentar diminuir problemas de desnutrição de gestantes, desnutrição infantil, além de, claro, ter os cuidados de que não se deve usar drogas psicoativas em geral, mas principalmente por mulheres grávidas, né? Então tem que ter toda uma atenção especial para essa população. Fortalecer a família, então o melhor preditor para a criminalidade é a ausência ou presença paterna, então reforçar a importância do pai na vida dos filhos, reforçar o papel dos tios, irmãos, não só a família nuclear, mas o ambiente em geral. Fazer mentorias para os meninos, muitas vezes a família não tem ninguém que possa servir como um modelo para os meninos, mas eles podem encontrar esse modelo em um professor da escola, em um ator de TV, ele pode encontrar em outro lugar e nós oferecendo essa mentoria a gente consegue diminuir a criminalidade e a questão da empatia, né? Muitas vezes os homens eles são vistos como violentos, como criminosos mesmo sem ter feito nada, e aí eles acabam se vendo numa situação em que ele não tem escolha a não ser aceitar o papel que lhe foi dado, que é ser violento, que é ser agressivo, porque se ele não for, ninguém vai ter compaixão dele, ninguém vai ajudá-lo. Ele está sozinho num mundo cruel e para sobreviver é necessário passar por cima dos outros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe o vídeo com os amigos e familiares. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se para receber notificação quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.